Hoje, na Academia, vamos debater uma dissertação de mestrado que examina o controle da atribuição de responsabilidade tributária, tomando por parâmetro os instrumentos disponíveis ao Supremo Tribunal Federal. Controle no âmbito do Supremo Tribunal Federal da atribuição de responsabilidade tributária aos sócios e administradores de pessoas jurídicas. Estudo de Tiago Buschinelli Sorrentino, apresentado à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para a obtenção do título de mestre em Direito do Estado, tendo como subárea de concentração o direito tributário. E tem muito mais no programa de hoje. A bibliografia utilizada neste estudo, no quadro Teses e Dissertações, você confere as últimas edições da produção acadêmica. No Mestres e Doutores, o juiz Marco Aurélio Sampaio, doutor em Direito pela USP, tem um recado importante para os estudantes que escolheram a magistratura. E no perfil, um pouco da trajetória jurídica de Jacob Dollinger, um homem judeu nascido na Bélgica e que veio para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo da perseguição dos alemães aos judeus. Para debater o controle no âmbito do Supremo Tribunal Federal da atribuição de responsabilidade tributária aos sócios e administradores de pessoas jurídicas, convidamos Tassis Augusto de Santana Lima, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, e juiz de Direito substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e Atalá Correia, mestre em Direito pela USP e também juiz do TJDFT. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença, por aceitar o nosso convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e já passar a palavra ao Tiago Sorrentino para a exposição do seu trabalho. Agradeço a oportunidade à TV Justiça. Agradeço também a gentil presença dos debatedores. Aproveito também para refazer agradecimento que apresentei por ocasião da defesa dessa dissertação de mestrado aos meus pais, ao meu orientador, a meu irmão e à minha esposa. Bem, inicialmente eu gostaria de justificar a escolha deste tema para a minha dissertação de mestrado. Desde a época dos bancos de faculdade, sempre me impressionou muito a aura de impenetrabilidade que circunda o direito tributário. Uma aura que só poderia, naquele momento, ser vencida, ser derrubada com um estudo metodológico rigoroso e científico. E também era originada dessa aura uma certa impressão, ainda nos bancos de faculdade, da grande proteção que o direito tributário conferia aos administrados, aos contribuintes, algo muito próximo da ideia também do direito penal, trazido da tipicidade do direito penal. Em segundo lugar, eu gostaria de justificar a abordagem escolhida ao meu trabalho. No primeiro momento, causou um pouco de confusão, um pouco de susto, a indicação do controle da atribuição de responsabilidade tributária no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Afinal, as normas relativas à responsabilidade tributária não são versadas no Código Tributário Nacional, que é a lei federal. Esse controle, então, não envolve meros juízos de legalidade e não de constitucionalidade. A Corte competente, por excelência, para realizar esse controle, não seria, então, o Superior Tribunal de Justiça? Aproveitei a oportunidade, então, para esmiuçar esses temas. Hoje, com o desenvolvimento das teses de controle de constitucionalidade, nós não estamos mais limitados a simples e pura declaração de inconstitucionalidade de uma norma, da retirada dela do mundo jurídico. Hoje temos mecanismos muito mais sutis e eficientes para dar máxima efetividade à Constituição, como, por exemplo, a interpretação conforme a Constituição, a chamada interpretação conforme a Constituição, a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e também a declaração da norma ainda constitucional. E como nós sabemos, a possibilidade de realização de controle de constitucionalidade difuso é
atribuída a todos os órgãos jurisdicionais, inclusive ao Superior Tribunal de Justiça. Como a nossa Constituição Federal é muito analítica, em especial no campo tributário, ela é rica em prescrições, tanto que asseguram o interesse do fisco em conseguir recursos para custear a atividade estatal, como proteger o contribuinte e certos interesses, certos valores caros protegidos pela nação, é sim possível vislumbrar o controle de constitucionalidade em relação à atribuição de responsabilidade tributária, sem a necessidade pura e simples de declaração desta inconstitucionalidade in toto. Então, esse foi o meu móvel, esse foi o meu método escolhido para abordar o tema. Um outro ponto importante nesse caminho, nessa investigação, então, foi a investigação da racionalidade que ampara a atribuição de responsabilidade, não só no ramo tributário, não só para efeitos tributários, mas também para efeitos penais e efeitos civis. Então, investiguei algumas teorias, não esgotei o tema, certamente, mas investiguei algumas teorias que justificam a imputação de penas, a punição de pessoas. Verifiquei que, do ponto de vista penal, em síntese, é possível imputar a responsabilidade com base no desiderato de mera retribuição, ou seja, uma retorção, uma espécie de vingança privada em relação a algo que é tido por um ilícito, algo que é tido por ofensivo. Vislumbrei também que o direito penal serve como proteção geral, com o objetivo de proteger a sociedade, de resguardá-la da atividade tida por nociva. E, com uma terceira função, a atribuição de pena funciona para proteger os interesses do próprio ofensor, ou seja, identificar um desvio e procurar corrigi-lo. No campo civil, a responsabilidade se justifica pela necessidade de reparação patrimonial, ou seja, sempre que há algum tipo de violação, algum tipo de quebra injusta do patrimônio, se vislumbra a necessidade de correção do retorno ao estado anterior. Normalmente, é muito mais fácil entender a ideia de responsabilidade no âmbito, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal, vinculado à ideia de culpa, ou seja, o elemento subjetivo, a vontade e o conhecimento que tinha o agente no momento da prática do ato, que violou ou o interesse penal ou o interesse civil, a proteção do patrimônio. Mas temos figuras também de responsabilidade objetiva, ou seja, com abstração de culpa. Por que temos a responsabilidade objetiva no campo civil? Pelo conflito de certos valores, de certos interesses. Muitas vezes é necessário garantir a reparação patrimonial com preeminência ou com mais força do que a busca por este elemento subjetivo. E no campo tributário, como é que esse estudo nos ajuda a entender melhor a responsabilidade tributária? É muito comum nós observarmos a responsabilidade civil e tributária das pessoas jurídicas com base numa ficção que separa a vontade do administrador, a vontade da pessoa natural, daquela que teria a pessoa jurídica. Na verdade, essa não é uma explicação muito adequada. Nós temos a cisão de responsabilidade, a diferenciação entre o administrador e a pessoa jurídica, por uma questão de proteção. A palavra bancarrota, que nós temos aqui no nosso direito como falência, vem da prática de que era comum, especialmente na Itália, que os inadimplentes comerciais tinham os seus estabelecimentos destruídos pelos credores. O credor tinha o direito de destruir o estabelecimento, ou seja, quebrar a banca. Daí, bancarrota. Hoje vivemos numa sociedade de risco muito complexa. Haveria estímulo à atividade econômica lícita se houvesse responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa, em todos os casos, para o administrador? Se eu não tenho essa cisão, eu acabaria com fomento a esse tipo de atividade, que é uma atividade lícita. Todos estamos sujeitos a erros. Alguns erros podem ser imputados à vontade do agente,
dolosa ou então por culpa. Mas muitas vezes também não temos a presença de uma culpa intensa. Temos vicissitudes, temos problemas comuns, naturais. Transpondo isso para o campo da responsabilidade tributária. A atribuição de responsabilidade tributária deve observar, do ponto de vista formal, a reserva de lei complementar de normas gerais em matéria tributária. Normas gerais em matéria tributária servem para trazer estabilidade à nossa federação tão extensa territorialmente e que o poder de tributar é espelhado, espraiado por todos os entes federados. Nós temos também garantias de índole material, substantiva, a atribuição de responsabilidade tributária, com base em algumas regras e princípios constitucionais, especialmente devido processo legal substantivo, devido processo legal substantivo, contraditório e ampla defesa, no que se refere a essa tentativa de imputação subjetiva, objetiva de responsabilidade tributária aos administradores. E, no segundo ponto, a necessidade de que a responsabilidade tributária não seja objetiva no sentido de que há uma expectativa do direito, há uma expectativa constitucional ao sucesso profissional. Ou seja, o simples insucesso profissional seria suficiente para justificar a atribuição de responsabilidade. Por isso, ela sempre deve acontecer com algum tipo de elemento subjetivo, dolo ou culpa em algum grau. Bem, agradeço então ao doutor Sorrentino pela explanação. Daqui a um pouquinho nós entraremos na fase de debates, onde nós poderemos aprofundar aqui no tema. Agora é hora de conferir parte da bibliografia base deste estudo. Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário, de Fernando Osório de Almeida Júnior, editora Dialética. Direito Tributário Brasileiro, de Luciano da Silva Amaro, editora Saraiva. Sistema Constitucional Tributário, de Humberto Ávila, editora Saraiva. E o Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Destaque para a produção acadêmica que acaba de chegar ao mercado editorial. Extinção dos contratos, limites e aplicabilidade. Dissertação de Vivian Liz Porto Ferreira da Silva. Aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. Dissertação de Gilberto Gomes Bruschi. Estatuto da Reprodução Assistida. Tese de Ana Cláudia Scalchetti. Bem, nós vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já. Controle no âmbito do Supremo Tribunal Federal da atribuição de responsabilidade tributária aos sócios e administradores de pessoas jurídicas. Este é o tema em debate hoje no programa Academia. Um estudo de Tiago Buschinelli Sorrentino, apresentado à banca examinadora da PUC para a obtenção do título de mestre em Direito do Estado, tendo como sua área de concentração o direito tributário. Vamos agora à nossa parte de debates, né? Nós teremos aqui 2 blocos para os debates. Eu já gostaria de passar a palavra ao professor Tarsis Augusto. Professor. Doutor Tiago, em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho metodologicamente rico, muito rigoroso, com revisão de conceitos fundamentais do direito tributário e ainda com a riqueza de apresentar elementos teóricos fora do direito, sobretudo relacionados à teoria da linguagem, da comunicação, teoria dos sistemas autopoéticos, que de algum modo enriquece o que já é conhecido para os juristas e também convida a um debate interdisciplinar bastante proveitoso para o tema. A primeira questão que eu queria dirigir seria a seguinte: o trabalho, como acabei de referir, ele faz essa relação entre teoria da linguagem, teoria dos subsistemas e o direito tributário e se apropria da ideia segundo a qual o direito ele é um fenômeno comunicacional. Como todo fenômeno comunicacional, ele tende
a evitar ruídos, ou seja, o sistema de comunicação entre as normas jurídicas deve ser um sistema que não irrite outros sistemas, ou seja, dentro do direito existe o direito tributário, o direito civil, o direito penal, o direito administrativo, e a lógica comunicacional entre essas normas de cada subsistema é a de que uma não interfira na outra. Pois bem, a partir dessa premissa, eu percebo no seu trabalho que há o estabelecimento de esteios, de pilares centrais para ramos do direito que são, de algum modo, afetados pelo seu trabalho. Em relação ao direito tributário especificamente, o pilar central eleito me parece ter sido o do direito fundamental de pagar, o dever fundamental de pagar tributo. A primeira questão, portanto, seria: esse dever fundamental de pagar tributo, ele se sobrepõe ao direito de defesa contra o poder de tributar? Ou seja, historicamente e de uma doutrina mais tradicional, o direito tributário ele é formado por elementos voltados à proteção do contribuinte, justamente para anteparar o contribuinte contra o excesso de tributação. Então, na medida em que o seu trabalho propõe, ao invés do direito tributário como direito de defesa do contribuinte, para um dever fundamental de pagar tributo, não há aí um ruído comunicacional, ou seja, na verdade não estaríamos fazendo uma releitura do que historicamente é reconhecido dentro do sistema de direito tributário como o pilar central? Agradeço a pergunta, extremamente pertinente, vai me ajudar a esclarecer um ponto importantíssimo, tanto da dissertação quanto do estudo geral sobre responsabilidade tributária. Na verdade, a ideia é tentar resolver essa tensão entre um dever fundamental de pagar tributos e, ao mesmo tempo, que este dever fundamental seja calibrado de acordo com os limites impostos pelo sistema. Por que digo dever fundamental de pagar tributos? Aliás, esse é um título de uma obra de um professor português, José Casalta Nabais, que eu também cito na minha dissertação. Em função do seguinte: pagar tributos, na verdade, é uma garantia do administrado. É uma garantia histórica dele. Pode parecer que não, no primeiro momento. Mas o próprio surgimento da ideia de legalidade está baseada na restrição da tributação. Se você não tem normas que outorgam o poder de tributar de forma específica e precisa, nós vamos ter o retrocesso ao momento em que o soberano tinha o poder absoluto de, para fazer frente às suas despesas, tomar aquilo, expropriar aquilo que entendia devido de quaisquer pessoas. A regra da legalidade surge nesse contexto, como uma tentativa histórica na época dos barões ingleses de limitar o poder soberano do rei, na época João Sem Terra, com a Carta Magna de 1215. Peço perdão pela inversão. Então, esse dever fundamental de pagar tributos, na verdade, é uma proteção do contribuinte. O que nós devemos fazer? Com que esse dever fundamental seja devidamente calibrado de acordo com o que permite o sistema. Então, posso, em nome deste dever fundamental, ignorar garantias como contraditório, ampla defesa, capacidade contributiva? Certamente que não. Esse poder vai, então, ser devidamente administrado neste sentido. Professor Atalar. Obrigado pelo convite, pela participação no programa. E a primeira observação que eu queria fazer, que foi uma grata surpresa quando eu tomei conhecimento do trabalho do professor Tiago. Não é propriamente uma dissertação de mestrado, são quase 500 páginas tratando sobre temas de maior relevância para o direito tributário. É quase uma tese de doutorado que o professor Tiago produziu. Isso só revela que ele, apesar de jovem, tem um futuro auspicioso no direito, e realmente foi uma grata surpresa tomar conhecimento do trabalho dele, que eu recomendo a todos os nossos, todas as pessoas que estão assistindo o programa. E eu queria só complementar a pergunta do professor Tassis ao professor Tiago, e perguntar: se você tem de um lado um dever fundamental de pagar tributos e
e aí dentro do campo da sua tese, da sua dissertação efetivamente, que é a responsabilidade tributária, que parâmetros constitucionais pautam a limitação, que parâmetros constitucionais limitam a capacidade legislativa de impor responsabilidade tributária. Dentro do que eu li da sua dissertação, eu entendi que um desses parâmetros fundamentais são os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu queria saber se são só esses ou se há outros. E, de qualquer forma, queria perguntar, na linha do que o professor Tassi disse, esses parâmetros não são muito frouxos ou imprecisos para um poder tributário muito forte? Agradeço, professor Attalá, também pela oportunidade de esmiuçar ainda mais o tema. É verdade. Muitas vezes a invocação de princípios serve muito mais como truque heurístico do que propriamente uma solução rigorosa. Procuro me afastar desse vetor. A ideia é realmente utilizar essas regras e princípios constitucionais com uma metodologia muito explícita, indicando quais são esses fundamentos. Quando falo novamente em dever fundamental, não é um poder ilimitado. Por que invoquei proporcionalidade e razoabilidade? Porque a norma que atribui responsabilidade sempre vai buscar dar máxima efetividade ao crédito tributário. Que tipo de efetividade jurídica? Não. Efetividade social, eficácia social, de cumprimento, de adimplemento. Esse é o desiderato. Pode ser buscado a qualquer preço, a qualquer título? De forma alguma. A ideia é que a Constituição não impõe a ninguém o dever de ser profissionalmente ou economicamente bem-sucedido. As pessoas podem experimentar ruína financeira, por mais que se empenhem, por mais que procurem dar o máximo de si. Portanto, com base nessas ideias, eu procuro afastar a possibilidade de existência de normas de atribuição de responsabilidade puramente objetivas, ou seja, com abstração total de elementos voltados à aferição da vontade, por mais difícil que isso seja, e procuro também indicar a necessidade de garantir instrumentos para que haja defesa do sujeito passivo por responsabilidade. Nada adianta eu garantir um rol extenso de proteções dentro de um tipo aparentemente fechado, se eu não garanto a ele a possibilidade de vencer ficções e presunções legais. Eu não posso exigir do jurisdicionado ou então do administrado a produção, por exemplo, de provas impossíveis, muito difíceis ou proporcionalmente no contexto muito custosas para que ele prove que não teve vontade de atingir aquele fim vedado pelo direito ou então que não expendeu todas as suas possibilidades para ter esse sucesso econômico. Daí, me parece, nesse primeiro momento, a impossibilidade de que a simples falência de uma empresa, a simples sucessão, possa implicar responsabilidade automaticamente, sem a busca por esses atos ilícitos que revelam a vontade do administrador dessa pessoa jurídica. Realmente, não são princípios com sentido rígido, definido, com um núcleo duro, por assim dizer. Mas são aqueles que eu encontrei para resolver o problema. Outra regra, posso tentar extrair isso também da regra da legalidade, levando não tanto para o lado regra, mas mais para o lado princípio. Ou seja, o que significa legalidade? É a autorização democrática, representação popular para a tributação, para a retirada lícita de patrimônio do contribuinte ao erário público. Não posso permitir que isso se faça sem o exame, talvez, da capacidade contributiva, que no trabalho eu afasto para controle da responsabilidade, mas não é para ser completamente descartado. Professor Tassi Augusto. Pois não. Quando no seu trabalho há uma exploração novamente bastante proveitosa das teorias da responsabilidade, eu percebo que o senhor, quando faz referência ao Richard Posner e ao professor Fábio Conder Comparato,
faz questão, ao meu ver, de forma acertada, de estabelecer um divisor de águas entre os elementos fundantes da responsabilidade civil, sobretudo no campo empresarial, e aqueles que são aplicáveis ao âmbito da responsabilidade tributária. Como ficaria a questão de definir, em termos precisos, esse limite da responsabilidade? O artigo 135 do Código Tributário Nacional prevê uma responsabilidade pessoal dos sócios administradores. No trabalho que o senhor apresenta, essa responsabilidade pessoal não prejudicaria a responsabilidade da empresa. Ou seja, o senhor, inclusive, se posiciona numa parte minoritária da doutrina, segundo a qual aquele artigo 135 traz uma previsão de responsabilidade que terminaria sendo solidária. Sim. Na verdade, não excluiria a responsabilidade do negócio, da companhia. A companhia responderia, mas também responderia o gestor, a quem se atribui a conduta ilícita. Se nessas condições a responsabilidade sempre recairia sobre a companhia, o que dizer, então, dessa relação de minoria? Ou seja, se dentro de uma sociedade anônima, às vezes o poder de gestão está na mão de uma minoria, considerando o capital social absoluto, como se contemporizar, como se equilibrar a ideia de defesa da empresa, de defesa de objetivos fundamentais do empreendimento, que toca a todos os acionistas e não apenas aos acionistas majoritários, ou seja, que é um princípio caro ao direito empresarial e caro à economia em geral. Como defender essa ideia com a ideia que o senhor, ao longo de todo o trabalho, apresenta do dever fundamental de pagar tributo? A questão é, há várias leituras possíveis para o artigo 135 do Código Tributário Nacional. 3 para sintetizar. Na primeira, em relação ao consequente, na primeira, verificada a responsabilidade do administrador, há a exclusão da responsabilidade da pessoa jurídica. É uma leitura extraída diretamente de proteção própria da empresa contra o que eu chamo na dissertação do administrador insurgente, ou seja, aquele que vai contrário aos interesses da pessoa jurídica. A segunda é ler como uma espécie de responsabilidade ou subsidiária, ou enfim, que mantenha ao mesmo tempo ambas as pessoas no polo passivo da relação jurídica tributária, que é a que eu procuro defender. Por quê? Porque a racionalidade subjacente à responsabilidade tributária é a máxima efetividade do crédito tributário. Então, não faria sentido a exclusão completa da pessoa jurídica, que depois teria a sua ação de regresso, ou, enfim, outra espécie de mecanismo para resolver o seu problema. O que me parece essencial é que a empresa, a pessoa jurídica, independentemente dessas quebras de escolha interna, assume o risco pela escolha do seu gestor. E não faz realmente muito sentido excluí-la da responsabilidade tributária, mesmo porque muitas vezes o gestor não tem recursos suficientes para fazer frente ao crédito tributário. Isso é muito comum. Daí a manutenção. A ideia da proteção está muito mais vinculada a esse elemento subjetivo. Ou seja, eu preciso investigar se aquele gestor agiu contra a lei, contra o estatuto, no caso da SA, contrato social das demais pessoas jurídicas, e se ele agiu com dolo ou com culpa intensa o suficiente para caracterizar a responsabilidade. Não há, como na minha perspectiva, ver como exonerar completamente a pessoa jurídica neste caso. O instrumento da responsabilidade tributária não visa proteger a pessoa jurídica, visa proteger a efetividade da arrecadação, com as proteções constitucionais, sem dúvida. Bem, este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já!
Em destaque hoje no programa Academia, controle no âmbito do Supremo Tribunal Federal da atribuição de responsabilidade tributária aos sócios e administradores de pessoas jurídicas. Estudo de Tiago Buschinelli Sorrentino, apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em Direito do Estado, tendo como sub-área de concentração o direito tributário. O juiz Marco Aurélio Sampaio, doutor em Direito pela USP, tem um recado importante para os estudantes que escolheram a magistratura. Para o estudante que se sente vocacionado para a magistratura, eu digo o seguinte: nunca desista, fixe-se na magistratura. Para o estudante que é vocacionado por uma advocacia pública ou numa defensoria pública, fixe-se na defensoria pública ou na advocacia pública. Nós temos hoje várias oportunidades de concurso, mas eu acho que se a gente misturar ideais, que na verdade todos têm por fim a justiça, mas são especificados em algumas posições diversas, nós seremos ou promotores frustrados na magistratura, ou defensores públicos frustrados no Ministério Público, ou advogados da União quando queriam ser magistrados, e nada é melhor ou mais importante do que levar a cabo a vocação que grita em nosso coração na aprovação de um concurso, que devemos buscar com foco nesse concurso. Tá, então mais uma dica importante para você. Bem, de volta aqui aos debates, deixa eu passar a palavra ao professor Atalá Corrêa, que é mestre em Direito pela USP. Professor. Obrigado. Eu acho que um aspecto importante para o correto entendimento da sua tese, que acho que a gente não teve chance de discutir ainda, é a questão do Coordinate Review. Queria que você explicasse um pouco para a gente como isso funciona, o que é o Coordinate Review e como ele se enquadra dentro da responsabilidade dos sócios. Coordinate Review é uma noção própria do direito norte-americano, em que se distribui a responsabilidade e a competência para a interpretação constitucional e legal a todos os entes federados e a todos os componentes das funções desses entes federados. Ou seja, o poder executivo, o que nós chamamos de poder executivo, a função administrativa, também tem a responsabilidade de bem interpretar a Constituição e de aplicá-la. O judiciário tem sempre o papel de dar a última palavra, mas isso não vai tolher, não vai retirar a responsabilidade também do legislativo de fazer essa interpretação. A ideia é devolver a ênfase, dar força ao papel que a administração tem na constituição do crédito tributário. Hoje, nós vivemos numa quadra de complexidade, seja em função da evolução científica, tecnológica, em que, devido a essa complexidade da atuação das relações empresariais, a maioria dos tributos são constituídos, apurados pelo próprio contribuinte, no chamado, impropriamente, lançamento por homologação. Ou seja, ele assume o risco de interpretar a legislação, ele assume o risco e o custo de executar todas as operações necessárias à apuração do valor devido, a fazer o recolhimento, depois colocar isso à disposição das autoridades fiscais para confirmação, a chamada homologação, ou então para que, havendo discordância, a administração pública lance o que entender devido. A ideia, então, é devolver para a administração pública esta responsabilidade dela interpretar e dela aplicar o direito, dela realizar a apuração devida, porque os contribuintes são mal aparelhados para essa função. Existe, inclusive, um estudo muito importante do Banco Mundial em relação ao custo e ao tempo necessário para o atendimento das chamadas obrigações acessórias. E o Brasil, no estudo realizado em 2008, foi apontado como um país mais lento, mais vagaroso, que mais exige custo e tempo para obediência a essas obrigações. Ou seja, é reconhecer, a administração, você tem competência e legitimidade, muito mais, você tem responsabilidade por essa aplicação. Como eu faço a vinculação com a ideia de responsabilidade? Muitas vezes, o que se identifica como responsabilidade tributária está na interpretação da legislação, que é muito complexa, ela é ambígua, ela é vaga. Então,
Devolvendo isso à administração, nós vamos reduzir a necessidade de aplicação de normas de responsabilidade. Professor Sorrentino, eu fiquei com uma pequena dúvida aqui. Por exemplo, sabemos que o direito tributário talvez seja um dos que mais se modificam, dia a dia saem normas tributárias, são leis, enfim. Isso não causa, às vezes, uma insegurança jurídica, não? Ou essas leis realmente elas saem já com um profundo estudo ao ponto de não causar essa insegurança? Pelo menos aos contadores eu acho que causa, né? Sim, sim. Eu não tenho dúvida que as normas são estudadas, são planejadas, são preparadas. O trabalho da administração é muito rigoroso. Mas, mesmo assim, pela própria natureza do direito, baseado na linguagem, nós não conseguimos excluir esses problemas de ambiguidade, de vagueza das palavras. É só lembrar, por exemplo, a discussão em relação à base de cálculo de um tributo chamado COFINS, de uma contribuição. Até hoje temos dúvidas em saber exatamente o que significa faturamento e receita bruta. Esses esforços foram desenvolvidos por autoridades fiscais, pela melhor doutrina, por órgãos jurisdicionais e ainda assim há dúvida. Isso é natural, especialmente em matéria tributária, devido à complexidade das relações empresariais. A profusão de normas e a falta de sistematização realmente atrapalha. Nós não podemos dizer que elas não são planejadas, não é isso. Mas a grande quantidade e a falta de um controle sistemático delas atrapalha e traz, sim, mais um elemento de ruído, de insegurança jurídica. Uhum. Bem, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, doutor Tarsis. Professor, já no final do seu trabalho, quando o senhor testa hipóteses de validade da ideia de responsabilidade baseada num conjunto de elementos próprios do direito tributário e não tomados de empréstimo de outros ramos do direito, o senhor faz uma exploração de uma questão que é muito recorrente no judiciário, que é a questão do redirecionamento das execuções fiscais contra os sócios. A execução fiscal é proposta inicialmente contra a empresa, contra a pessoa jurídica e em virtude por exemplo, da dissolução irregular da personalidade da pessoa jurídica, sem a baixa na junta comercial, sem a prévia liquidação e sem os devidos atos de encerramento perante o órgão fiscal, não há êxito dessa primeira tentativa de citação da pessoa jurídica. Logo, se direciona no âmbito da própria execução fiscal contra os sócios aquela execução. O Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, possuem jurisprudência já bastante consolidada, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal pode ser realizado dentro da execução, sendo remetido aos embargos, à defesa, remetida a possibilidade de essa existência de responsabilidade tributária do sócio ser analisada. A questão que me parece bastante explorada no seu trabalho e que eu gostaria que o senhor relembrasse para os que estão nos assistindo, seria justamente disso. Como os tribunais, como se poderia permitir uma defesa dos sócios nos tribunais, sobretudo nos tribunais regidos por recursos extraordinários, o recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, o recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que toda a matéria de defesa relaciona-se diretamente com o exame do suporte fático, da existência de uma dissolução irregular, das origens dessa dissolução irregular, já que as súmulas, a súmula 7, muito conhecida no Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, impede que o exame de matéria fática seja revolvido no âmbito dos recursos extraordinários, né? Tanto do recurso extraordinário antidistrito quanto do recurso especial. Então, como é que o senhor sugere uma solução, já que o controle da constitucionalidade da responsabilidade tributária, o senhor remete, sobretudo, ao princípio da proporcionalidade, que é um princípio caro ao direito constitucional. Então, como fazer chegar ao âmbito das instâncias extraordinárias o conhecimento de uma matéria permeada de questões fáticas? Inicio a resposta à pergunta, também relevantíssima, lembrando que esse trabalho tem escopo meramente acadêmico, especulativo. Então, a ideia é produzir ciência, produzir conhecimento científico.
Me preocupa muito a utilização de ficções e presunções em matéria tributária, especialmente aquela vinculada à validade da certidão de dívida ativa. Por quê? A presunção de legalidade da CDA, ela é tão forte quanto seja o procedimento administrativo, o processo administrativo de constituição do crédito tributário. Ou seja, deve sim a autoridade fiscal se empenhar com os instrumentos devidos para indicar presentes a motivação que a leva a optar pela responsabilização tributária e por este redirecionamento. Então, tem muita preocupação com presunções e ficções, especialmente porque muitas vezes elas colocam ao sujeito passivo a necessidade de produzir provas ou impossíveis ou muito difíceis dentro do contexto, especialmente na área de solução irregular. Muitas vezes o sócio, o administrador, já deixou a empresa há muito tempo, ele não tem acesso à documentação, ele não tem como obter essa documentação. Pequenas empresas, muitas vezes, não têm recursos para aguentar a burocracia da baixa em todos os órgãos competentes. Nós sabemos que alguns órgãos exigem a quitação dos tributos para realizar essa baixa. Pode ser um entrave inexpugnável, intransponível. Então, é um tanto quanto complicado. Em relação à última parte da discussão, revolvimento de matéria fática, temos a súmula 279 do Supremo, a súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Não podemos confundir reexame de fato com reclassificação de fatos incontroversos no direito, o que é admissível tanto na cognição do recurso especial quanto do recurso extraordinário. Algo é haver controvérsia. Será que o fato aconteceu ou não aconteceu? Outra é, eu sei o que aconteceu. Juridicamente, qual é o efeito, qual é o valor que eu devo dar para aquele fato? Por exemplo, saber se houve um processo administrativo anterior rigoroso, muitas vezes não é matéria que exige nova dilação probatória. É possível carrear isso aos autos. Perguntar até à própria autoridade fiscal, ela é a responsável por isso. Ou então, levantar estes dados, possibilidade real, econômica, de se dar baixa em todos os órgãos, por algumas razões. Eu não vou ter que, se eu não tiver que levantar novas provas, se eu só puder interpretar aquilo que já está nos autos, não terei como óbice as súmulas 279 e a própria súmula 7. Existe uma resposta fácil para isso? Aplica-se ou não aplica-se? Não há. É caso a caso. É ver o que está nos autos. O que eu apenas entendo do ponto de vista acadêmico é que esse óbice tem que ser visto com um grão de sal, com muita parcimônia, com muita preocupação em se garantir ao sujeito passivo acesso ao devido processo legal substantivo, ao contraditório e à defesa. E, novamente, devolver à atividade fiscal a responsabilidade que ela está extremamente bem aparelhada para exercer, que é fazer o controle da incidência. Doutor Tavar. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à imposição de responsabilidade aos sócios, ou responsabilidade lato sensu tributário, por medida provisória. É possível? Não é possível? Eu entendi que há alguma discussão nesse ponto no seu trabalho. Sim. É a garantia formal da regra da legalidade, da reserva de lei, em sentido estrito, para estabelecer hipóteses de responsabilidade tributária. A Constituição prevê dois objetivos para a utilização de leis complementares em matéria tributária. A primeira é para estabelecer normas gerais. A segunda é para instituir tributos. Eu não posso confundir essas duas hipóteses de utilização. O que são normas gerais em matéria tributária? São normas que são editadas pela União em nome da nação, em nome da federação, com o objetivo de trazer segurança jurídica, através da uniformização de alguns pontos que precisam ter um tratamento único, centralizado. Isso acontece com responsabilidade tributária. Somente lei complementar pode trazer normas gerais em relação à matéria tributária. Que tipo de normas gerais? Aquela que estabelece limites, contornos. A densificação desses limites, desses contornos, vai acontecer
pela lei ordinária de cada um dos entes federados, com base nessa lei complementar. Então, em tese, é possível utilizar medida provisória para estabelecer hipóteses de responsabilidade tributária? No contexto da permissão já assegurada por uma norma geral em matéria tributária veiculada em lei complementar, sim. Ab novo, inovando o sistema, trazendo uma hipótese não prevista ou contrária ao que está no Código Tributário Nacional? Certamente não. Professor Tassi. Agora, volta a última pergunta que eu fiz sobre o redirecionamento. Eu percebo que há, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, uma exploração justamente dessa possibilidade, ou seja, de revisão, entre aspas, da súmula 7, no que se refere à questão de fato, justamente nessa hipótese que o senhor se refere. Existe até um estudo que é muito importante dentro do direito português, que é a tese de doutorado do professor Antônio Castanheira Neves, denominada questão de fato, questão de direito, que justamente inverte essa relação, ou seja, a relação binária, que existem questões exclusivamente de fato e existem questões exclusivamente de direito. Dentro do Superior Tribunal de Justiça há alguns precedentes que permitem justamente esse reexame da prova. Então, o senhor entende que a prova que existe nos autos pode ser reexaminada pelo relator e pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, ou apenas ela não pode ser produzida, ou seja, uma questão seria reexame e outra questão seria produção, porque a súmula 7 e a súmula 279, elas se referem ao reexame de prova, mas há uma diferença entre reexame e produção de prova nova, ou esse reexame, ele nada mais é do que uma releitura do que já existe? Certamente. A ideia é a de que não há realmente, do ponto de vista da linguagem, uma distinção insuperável entre o que nós chamamos de questões de fato e questões de direito. Tudo é linguagem. O que são provas dentro dessa abordagem baseada na teoria analítica, ou seja, que se preocupa muito com a linguagem? Prova é um signo. Prova tem caráter vicário, ou seja, ela ocupa nos autos o lugar do evento, que já se exauriu no tempo. O tempo engloba tudo, o tempo a tudo devora. Aconteceu, nós não temos como recuperar isso, a não ser através de algo que fique simbolicamente em seu lugar, que é a prova. Então, sempre que for necessário para a elucidação do ponto produzir novos signos, produzir novas provas, isso não vai poder ser feito nas instâncias extraordinária e especial, de forma alguma. Agora, sempre que esses signos já estiverem presentes nos autos e seja só necessário relê-los à luz do direito aplicável, isto é plenamente possível. Não há, do ponto de vista da teoria analítica, que se for uma linguagem, uma diferenciação intransponível entre questões de fato e questões de direito. Todas são vertidas em linguagem para constar nos autos como signos, ou seja, como elementos que ocupam o lugar daqueles eventos que se exauriram no tempo. Do ponto de vista acadêmico, entendo que a atividade do Tribunal de Superposição, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, não fica limitada pela simples negativa do órgão de origem de não ter expressamente apreciado uma questão relativa à prova constante nos autos, a indicação constante nesses autos. Sempre que for necessário apenas reclassificar fatos, atribuir a fatos já devidamente documentados nos autos alguma consequência jurídica ou contrariar a consequência jurídica vista pelo Tribunal de Origem, não há o óbice consolidado nas súmulas 279 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Isso tudo, digo, como experiência científica e acadêmica. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao Dr. Tiago Buschinelli Sorrentino, que nos trouxe aqui hoje o seu trabalho
bem como também os nossos convidados, professor Tarsis Augusto de Santana Lima, nosso muito obrigado também ao professor Atalá Corrêa, que é mestre em Direito pela USP, nosso muito obrigado, e reitero o convite a você, acadêmico, traga o seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia. Para participar é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail, anote aí, academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica de Jacob Dollinger, um judeu nascido na Bélgica que chegou ao Brasil na Segunda Guerra Mundial, fugindo da perseguição dos alemães aos judeus. Jacob Dollinger nasceu na Bélgica e veio para o Brasil em 1941, fugindo da perseguição dos alemães aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A família Dollinger se instalou no Rio de Janeiro, onde Jacob concluiu parte de seus estudos. Nos anos 80, foi professor de Direito Constitucional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Entre suas obras estão Direito Internacional Privado, parte geral, e Vademecum de Direito Internacional Privado, coeditado com a professora Carmen Tiburcio. Como exigir do homem que não lese aos outros, que reconheça o direito de cada um, sem inspirá-lo de compreensão pelas necessidades das pessoas, sem que nele vibre o amor pela ideia da existência do outro, da sobrevivência, da felicidade de seu semelhante. E o Academia fica por aqui. Obrigado e até o próximo programa.